no versículo 12, está dizendo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender, a humilhar-te e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, né? Então quem estava falando? Era o anjo, né? O anjo que veio trazer a resposta a Daniel. Mas o anjo continuou dizendo: mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, um demônio, o diabo, e resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, depois de 21 dias, a resposta de Daniel chegou. Então, baseado no tema principal, que é o que está escrito em Amós 3:7, Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, aos profetas. Então nós vemos aqui alguém como Daniel, servo profeta do Senhor, que estava ali em posicionamento para que a ele chegasse os segredos de Deus. Porque para que Daniel estava jejuando? Ele estava jejuando para saber os segredos a respeito do futuro de Israel. Então ele estava aqui. Então não é de qualquer maneira que nós vamos ter acesso aos segredos de Deus. Ainda que sejamos profetas, ainda que tenhamos dons espirituais mais profundos que sejam, ainda que os dons espirituais sejam mais aflorados que sejam, mas para nós termos acesso aos segredos do coração de Deus, é necessário posicionamento de oração e de jejum. O texto no versículo 2 está dizendo que Daniel estava jejuando tanto que estava triste. Daniel estava orando e jejuando. Dentro deste propósito por 21 dias, eu creio que Daniel estava ali isolado. Então existe um posicionamento para que venhamos ter acesso aos segredos do coração de Deus. Aos segredos do coração de Deus. E é isso que o Senhor está forjando aos seus servos agora nos últimos dias, nos últimos anos, a saber, principalmente agora neste ano de 2025, né? Deus, o Espírito Santo, está forjando aos seus servos para que entre num posicionamento, porque Deus quer revelar segredos, porque Deus quer entregar mensagem, porque Deus quer te mostrar o que é que vai acontecer nos dias futuros. Deus quer te revelar o que está acontecendo agora, mas está em oculto diante dos teus olhos. Deus quer te mostrar o que está acontecendo não só ao teu redor, mas também ao teu derredor. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor de todos aqueles que o temem e o livra. Mas a Bíblia também diz que o diabo, ele acampa a nosso derredor, esperando uma oportunidade para que venha nos tragar. Olha aí, então tem anjo. Se tu teme a Deus, tu tem anjo ao teu redor, mas temendo ou não temendo, o diabo está ao teu derredor, esperando uma oportunidade. Mas os nossos olhos não conseguem ver naturalmente o anjo que está ao nosso redor, e muito menos o demônio que está ao nosso redor. Mas a partir do momento que nós nos posicionamos em oração, num relacionamento forte e sincero, duradouro e fervoroso com Deus, então a partir daí deste posicionamento, então nós vamos ter acesso às águas profundas. A partir desse momento que nós descemos na casa do olheiro, então nós vamos ter acesso ao mar profundo. Porque eu costumo dizer que no mar raso só tem piaba, né? Nos pântanos, né? Nos mangues só tem traíra, mas é no mar profundo, no profundo, que tem peixes raros, todo tipo de raridade. Piaba, qualquer um passa na beira da lagoa, puxa que a piaba até com a mão, dá para puxar até umas 10, dependendo da lagoa. Mas peixes de espécie rara e tesouros, diamantes,
você vai encontrar no mar profundo. E Daniel estava posicionado, pagando preço para descer no mar profundo. Por isso que ele estava triste, porque por causa do jejum, da oração, da renúncia, do isolamento que ele teve que passar certos dias, para que ele tivesse acesso a um lugar aonde ele ainda não tinha chegado, para que ele pudesse passar por um rompimento espiritual através da oração. Através da oração e do jejum, com intensidade, com persistência, perseverança, nós podemos viver fortes rompimentos espirituais. Rompimentos espirituais vai nos promover a níveis de prosperidade, multiplicação e crescimento. Rompimentos espirituais vai nos promover a elevados níveis de unção, vai nos colocar em plataformas espirituais de glória, né? A busca do Espírito Santo, os rompimentos espirituais, ele vai nos fazer romper para a gente entrar num novo nível na nossa vida. Você vai entrar num novo nível na sua vida financeira, na sua vida profissional. Você vai passar para um novo nível nos seus relacionamentos. Olha aí, tive que aumentar o som aqui. Nos seus relacionamentos você vai passar para um próximo nível, né? Deus vai te tirar de certas rodinhas, né? Certas rodinhas que não te acrescentam nada, e Deus vai te colocar perto de pessoas que estão preparadas para ver o teu crescimento espiritual. Para quem que eu estou pregando isso? Deus vai te promover no meio dos relacionamentos, das tuas amizades, dos teus amigos, do teu convívio social, porque tem pessoas que não estão despreparadas, elas não vão aguentar ver o crescimento, a tua multiplicação, a tua prosperidade. Então Deus tira dessa rodinha aí de gente invejosa aí e vai te colocar numa roda de gente, pessoas maduras. Pessoas que vão cooperar para o teu crescimento. Pessoas que vão contribuir paralelamente para o teu bem. Pessoas que vão torcer para a realização dos teus sonhos. Tu tem que sair do meio dessa roda. Tu tem que sair do meio dessas pessoas que só te puxam para trás, porque é o anjo te puxando para frente e as tuas amizades te puxando para trás. Então, rompimentos espirituais, ele vai fazer isso. Vai fazer isso. Essa pessoa que tanto te inveja, essa pessoa que não aguenta ver você recebendo uma profecia, porque tem gente que não é tão invejoso, que não aguenta ver a pessoa nem receber a profecia, ainda mais o cumprimento da promessa. Tem gente que se dói, o profeta não pode chegar nem perto, que a pessoa, meu Deus, não vou falar. O pregador diz assim, vou falar, eu digo assim, eu não vou falar. Para não dar uma quebrada na atmosfera. A gente tem que ser autêntico, original, né? Porque o normal eu vou falar. Só que a gente é autêntico, eu não vou falar. Então, o rompimento espiritual na base da oração e do jejum faz isso aí. Até isso aí faz. Deus te promove em todas as áreas da tua vida. E Daniel estava precisando de uma resposta de Deus, uma resposta que até este momento ninguém tinha tido, uma revelação que ninguém tinha alcançado, né? Daniel teve a revelação de Deus a respeito dos dias futuros, dos próximos reis de Israel, dos próximos reis da Pérsia, dos próximos reis da Babilônia, aquele que ia ficar, aquele que ia cair, aquele que ia permanecer, e até dos dias do juízo final.
Então Deus deu essa revelação para Daniel, até mesmo antes, bem antes, claro, né? Bem antes do João do Apocalipse. Só que João do Apocalipse foi mais detalhado. Então Daniel, em oração, em jejum, pagando o preço, ele alcançou o rompimento que ele precisava. Porque a Bíblia está dizendo que no primeiro dia que Daniel se dedicou a orar, o anjo do Senhor já foi enviado com a sua resposta. Mas o príncipe da Pérsia, um demônio de alta hierarquia, parou o anjo do Senhor nos ares e reteu a bênção por 21 dias. Então, durante esses 21 dias era necessário que Daniel alcançasse o rompimento. Tinha que ter um rompimento. Por quê? Porque talvez essa resposta, essa revelação era do nível tão elevado, que acredito que Daniel não tinha a substância espiritual equivalente a tamanha resposta de Deus. Ele não tinha ainda, vamos dizer aqui, a know-how espiritual para poder alcançar tamanha bênção de Deus. Olha aí as coisas melhorando. Ele ainda não tinha, vamos dizer aqui, ele ainda não tinha a unção de Deus na vida dele. Apesar de Daniel ter muita unção, mas ainda não era suficiente para ele obter tamanha resposta de Deus. Então o que é que Daniel precisava? Ele precisava orar mais 20 dias. Porque no primeiro dia foi dada a resposta. Então, ele orou, o primeiro dia foi dada a resposta. E durante 21 dias foi retido a resposta. Por que foi retido? É o que acontece na nossa vida. Quando a gente está almejando algo de Deus, então o que acontece? Muitas vezes a gente começa a orar e a bênção não chega. Deus fez a promessa, mas a promessa não se cumpre. Deus disse que a bênção é para ti, a cadeira é tua, mas a cadeira não chega, a bênção não se cumpre. O que é que está acontecendo? Provavelmente a bênção está retida nos ares por algum demônio de alta hierarquia, por algum principado do reino das trevas. E por que ele reteu? Porque a unção que está na tua vida, a porção do teu cálice ainda não é suficiente. O que você vai fazer? Você vai continuar orando. Deus fez a promessa já era para ter cumprido, não se cumpriu. Então você vai continuar jejuando. Deus disse que a cadeira é tua. Deus disse que vai te dar a vitória. Deus disse que vai te exaltar, vai te honrar. Deus disse que vai te dar crescimento e multiplicação. Porém já passou um certo período na tua vida que já era para ter acontecido, indo e voltando, e ainda aconteceu. Então é porque a unção da tua vida não é suficiente, mas o demônio, ele barrou o anjo do Senhor. Aí você vai ter que orar, você vai ter que se revestir a ponto de se equipar com a unção, com a glória nova, com o revestimento, a ponto de você se promover, ser promovido em plataformas espirituais, em níveis de unção. Porque quando Daniel, orando e jejuando 21 dias, então Daniel recebeu uma descarga de unção. Daniel, ele foi visitado com revestimento de poder. Eu creio que Daniel foi corroborado no seu ser interior com o poder do Espírito Santo, segundo as riquezas da sua glória, a qual poderá fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu creio que Daniel recebeu durante esses dias de oração, a ponto de o demônio ter que soltar a bênção de Daniel. Daniel foi promovido a ponto de Daniel olhar para os ares e dizer: principado das trevas, respeita as caras, solta, porque a bênção é minha. Depois de certo período de Daniel orando, buscando a face do Senhor, Daniel agora, se ele fosse aí um faixa branca, sei lá, um faixa amarela, né, do reino espiritual, eu acredito que agora, depois essa temporada de consagração, agora Daniel vai ser um faixa preta. Faixa preta do karatê? Cadê o pastor ali? É faixa preta? Então Daniel agora, acredito que depois de um período ele saiu da faixa
amarela, não sei da faixa vermelha, e agora ele recebeu a faixa preta. E depois que ele recebeu a faixa preta, agora ele tinha autoridade para dizer: principado e potestade, a bênção é minha, salta no poder e na autoridade do nome de Jesus. É por isso que tua bênção ainda não chegou. É por isso que a promessa ainda não se cumpriu. É por isso que Deus prometeu. Já era para ter acontecido na ida e na volta, e voltando mais uma vez de ré, mas não aconteceu nada ainda. Mas eu vou te dar aqui uma palavra de encorajamento. Ei, a partir desses dias começa a descer mais na presença, começa a se consagrar mais, se reveste, muda de faixa espiritual, porque o diabo vai ter que respeitar tuas caras, e onde estiver com tua bênção retida, ele vai ter que liberar. Nem que seja necessário enviar arcanjo, nem que seja necessário enviar Miguel, nem que seja necessário o diabo ter que ir por debaixo dos pés de Jesus. Porque o arcanjo Miguel, ele poderia ter batalhado por Daniel, talvez aí, já que a bênção foi retida no primeiro dia. Mas quem sabe Miguel poderia ter entrado na batalha a favor de Daniel no segundo, no terceiro dia, no quarto dia. Mas por que não entrou? Porque Daniel, ele precisava ainda, vamos dizer aqui, ele precisava engrossar o caldo espiritual da vida dele. Ele estava ainda precisando aguçar mais a sua veia espiritual. Daniel estava talvez precisando afiar mais as suas espadas espirituais. Talvez Daniel estava precisando colocar um capacete da salvação, um capacete mais resistente. Talvez o capacete de Daniel ainda fosse de ferro, mas Deus queria dar um capacete de aço para Daniel. Talvez Daniel precisava vestir uma couraça da justiça diferente, não corino, mas uma couraça verdadeira. Uma couraça verdadeira. Talvez a couraça de Daniel já estivesse ressecada, já estivesse toda rachada, já não estivesse mais blindando o coração de Daniel nenhum, porque a couraça da justiça é para blindar o coração, o capacete da salvação é para blindar a mente, a espada é a palavra para guerrear contra o diabo, e o escudo é a fé que poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas aí olha agora Daniel no segundo dia buscando. Olha aí Daniel no terceiro dia buscando. Daniel não sabia o que tinha acontecido, porque seria muito fácil o anjo chegar ao segundo dia e dizer: Daniel, eu saí com tua bênção ontem, Daniel, mas aí o príncipe da Pérsia me paralisou, e eu estou fazendo aqui uma ligação aqui, via DDD do céu aqui para ti, só para te dizer que eu estou aprisionado aqui na Receita Federal aqui do céu. O diabo me prendeu aqui. Vai Daniel, vai orando aí, Daniel vai consagrar. Não, mas Daniel não teve essa revelação. A única coisa que Daniel sabia é que a bênção ainda não tinha chegado. Isso já foi mais do que suficiente para ele engrossar o caldo da oração. O anjo não tinha revelado a Daniel que sua bênção estava paralisada no meio do caminho. O que tinha acontecido é que era segundo dia, era terceiro dia, e a bênção ainda não tinha chegado. E isso para Daniel era mais do que suficiente para ele perseverar, para ele aumentar a oração, para ele perseverar no jejum. Por que Daniel estava orando mais? Por que Daniel jejuava tanto que estava triste? É porque a vitória ainda não tinha chegado. É como eu costumo dizer: pastor, quando é que eu vou orar? Eu vou orar até quando? Você vai orar até você romper espiritualmente. Você vai orar até a vitória chegar. Você vai orar até você romper no espírito. Você vai orar até você alcançar o céu. Você vai orar, que nem diz o louvor, até tocar o céu. Você vai orar até sair desse terreno. Você vai continuar orando até sair desse chiqueiro. Você vai continuar orando até sair dessa humilhação. Continua orando. A humilhação está grande, continua orando. O sufoco está grande, continua orando. O aperto está grande, continua orando. Daniel orava
orava, não tinha revelação, não tinha profeta para dizer por que a resposta não tinha chegado, mas ele continuava orando. Sabe o que eu quero te dizer? Continua orando. Sabe o que eu quero te dizer aí, ó? Não é para desistir, não é parar. O motivo da tua bênção não ter chegado ainda é mais do que suficiente para você tomar a decisão de continuar na presença, de continuar jejuando. Intensifica mais, aumenta as horas de oração, aumenta esse jejum, tira esse cheiro verde, tira essa Coca-Cola, tira esse café da manhã, tira esse carioquinha. Ei, continua intensificando, porque a tua bênção está retida nos ares. Mas à medida que tu alcançar, à medida que tu for promovido, à medida que tu subir degraus nas escalas espirituais, deixa eu te dizer que esse demônio vai ter que respeitar a unção de Deus na tua vida. Quando Daniel começou a sua consagração, a unção que estava na vida de Daniel ainda não era suficiente, a ponto de que fosse permitido que o príncipe da Pérsia retesse a sua bênção. Olha como Daniel, entre aspas, ainda era fraquinho. Mas eu digo que ele não era fraco não, porque não era um demôniozinho de quinta categoria, não era um demôniozinho do terreiro da Umbanda, mas era o príncipe da Pérsia. Mas aquele que Daniel se prostrava 3 vezes ao dia, era infinitamente mais poderoso do que o príncipe da Pérsia. Aquele que Daniel adorava e confiava, era infinitamente maior do que o príncipe da Pérsia. E Daniel tinha entendimento nisso. Então o que aconteceu? Entendendo Daniel que ainda ele não tinha a unção suficiente para aquela vitória, então Daniel decidiu: eu vou ter que romper. Esse demôniozinho aí eu não consegui expulsar, bicho, então vou ter que romper, ó. Eu já orei, e esse tipo de enfermidade, quando eu oro, não é curado. Até que uma dorzinha de cabeça é curada, até dizer que uma coceirinha debaixo do pé é curada, mas quando passa para este nível de enfermidade, a minha oração não serve. Sabe o que significa? Você tem que romper. Você conseguiu aí uma certa prosperidade na sua vida financeira debaixo de oração e jejum, mas você foi crescendo, foi melhorando e chegou até certo ponto e depois parou. Só que você continua orando e jejuando, mas aí parou a promoção, parou aí as comissões, parou aí. Sabe o que acontece? É porque chegou o tempo de tu aumentar a tua oração. Chegou o tempo de tu aumentar a tua consagração. Sabe por quê? Porque Deus quer te dar um revestimento maior. Porque o Espírito Santo quer soprar uma glória na tua vida ainda maior. Essa enfermidade que não era curada, a partir daí vai começar a ser curada. Esse demônio que não era expulso, a partir daí ele vai ter que te respeitar. Essa bênção, essa prosperidade, essa resposta de Deus que tu não está alcançando aí, até que tu alcançou outras menores, mas essa maior não está conseguindo, é sinal que tu vai ter que fazer uma força maior. Se tu estava jejuando aí por 2 horas, tu vai passar a jejuar 3 horas. Se tu estava jejuando até meio-dia, agora tu vai jejuar até a hora 9, às 15 horas da tarde. Pastor, mas eu estou orando o dia todo. Então é sinal que tu vai ter que dar uma esticada até meia-noite. Mas se até meia-noite ainda não resolver, faz logo uma de 24 horas aí e se apossa daquilo que é teu. Se apossa daquilo que Deus te prometeu. Se apossa daquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Se apossa daquilo que Deus entregou para a tua vida. Corre, não perca mais tempo. Começa, aumenta, vai aumentando essa oração. Seja mais fervoroso. Pastor, mas eu estou orando tantas horas, estou orando o dia todo já. Pastor, eu estou orando a madrugada toda. Então vai que o problema não seja o tempo de oração, mas seja o fervor.
da oração. Vai que não seja o problema, seja o tempo, já tem tempo suficiente. Talvez o problema aí seja a qualidade da tua oração, a intensidade da tua fé. Talvez seja o problema maior, talvez seja aí a intensidade, o fervor espiritual, talvez seja o mergulho, a profundidade que tu está mergulhando. Está orando 1 hora por dia, então se não tem mais tempo, então continua com 1 hora por dia, mas vamos combinar uma coisa, mergulha mais profundo. Desce mais profundo. Mergulha mais, porque se o nível que tu desceu aí, tu ainda não encontrou o tesouro escondido, desce mais, está um pouquinho mais para baixo, mergulha mais, a dracma perdida vai ser achada, mergulha mais um pouquinho, quem sabe a distância aí da tua bênção, talvez seja aí, mas aí quem sabe uns 50 metros de profundidade, quem sabe a distância deste tempo agora para a tua vida, para um tempo novo de promessas cumpridas, talvez seja aí só mais uns 5 metros de profundidade, talvez seja 1 metro de profundidade, talvez seja 50 centímetros de profundidade. De repente tu já está quase topando com a dracma, de repente tu já está quase chegando aos tesouros escondidos. Mergulha só mais um pouquinho aí. Daniel teve que jejuar, foi 21 dias. Daniel podia ter dito, não vou fazer 20 dias porque é pá. Tem gente que tem preconceito com ímpar. Vou fazer 20 dias porque é pá, e fica bem arredondadozinho. Mas com 20 dias o anjo não tinha descido ainda com a resposta. Mas mais um dia, agora ele saiu, ele deixou de ficar arredondado, deixou de ser pá e passou a ser ímpar. Estava bem bonitinho, 20 dias, 20 dias eu recebi a minha bênção. Eu fico imaginando Daniel, ele pensando, eu vou dar meu testemunho lá na minha congregação, e vai ser lindo o meu testemunho, porque a minha bênção veio no número 20. Olha que número lindo. Mas se Daniel tivesse parado no 20, o número par, né? O número arredondado, o número bonito, né? Ele não teria recebido a bênção. Mas foi 21 dias. Sabe o que é esse 1 aí? Esse 1 aí talvez seja a distância para o teu milagre. Tu já fez 20. Eu não sei se tu já fez 20 dias, se já fez 20 semanas, se já fez 20 meses. Mas o 1 é a distância para o teu milagre. E o objetivo de Daniel, nessa batalha espiritual tão grande, Deus gosta de dar carro novo, sim, gosta. Deus gosta de dar casa nova, sim, gosta. Mesmo porque a minha casa, a nossa casa foi Deus quem deu. O nosso carro foi Deus que deu. Então eu e minha esposa somos testemunho vivo do Deus que dá a chave de casa, de carro, de piscina, de casa na serra, de casa na praia. Mas o que Daniel estava buscando nesse dia, eu não sei depois. Quem sabe Daniel depois foi orar por a chave de um carro ou de um apartamento. Mas nesse dia, Daniel estava orando para Deus revelasse, para que Deus revelasse os seus segredos. Acredito que se Daniel fosse colocar um tema da sua campanha, muitas igrejas fazem campanha e colocam um tema, né? A vitória de Davi, né? O tema, o gigante vai cair, né? Eu creio que se Daniel fosse colocar um tema para a sua campanha, ele iria colocar Amós 3:7. Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Porque era isso que Daniel estava buscando, a revelação dos segredos de Deus a respeito de Israel,
a respeito do reino da Pérsia, a respeito da Babilônia, que é a mesma coisa, porque o reino da Pérsia está inserido dentro da Babilônia. Então, era isso que Daniel queria da parte de Deus. Deus me revela como é que vai ficar a situação de Jerusalém, porque os seus muros estão derrubados, as suas portas queimadas a fogo, o templo está destruído. Me revela a respeito deste reino, na qual o teu povo está tendo que suportar elevadas cargas. Era algo que Deus não tinha revelado a ninguém. Até esse momento ninguém tinha tido uma intimidade, uma comunhão tão grande com Deus, a ponto de ter acesso a estes segredos. Até então Daniel já tinha tido acesso a outros segredos. Deus tinha revelado para ele a respeito do sonho do rei Nabucodonosor. Deus mostrou a revelação, o que era o sonho e a interpretação do sonho. E quando Deus não revelou a ninguém, porque naquele tempo na Babilônia tinha muitos magos, muitos videntes, muitos astrólogos, muitos cientistas, muitos profetas, só que era de Baal. Então Deus não deu a revelação para ninguém, somente para Daniel. Porque Daniel propôs no seu coração, quando ele chegou no reino da Babilônia, passar 2 anos comendo apenas legumes e bebendo água. Bebendo água e comendo legumes. Por um período de 2 anos, Daniel se separou, ele renunciou às iguarias da Babilônia. Daniel renunciou às festas da Babilônia, às danças, às músicas da Babilônia. Daniel renunciou às coreografias da Babilônia. Daniel renunciou ao TikTok da Babilônia. Daniel renunciou a tudo aquilo que a Babilônia queria, tudo aquilo que a Babilônia poderia proporcionar a uma pessoa que não enxergava um palmo diante do seu nariz, espiritualmente falando. Mas Daniel era um homem segundo a vontade de Deus. Então ele disse: eu não vou comer das iguarias do rei. Me concede graça para que aqui, num período de 2 anos, eu só coma água, beba água e coma legumes. Então Daniel, mediante a sua renúncia, quando o rei Nabucodonosor teve o sonho, então ele fez um decreto que se ninguém tivesse alguém que revelasse o que ele tinha sonhado e a interpretação do seu sonho, então o decreto dizia que todos os magos, os videntes, os astrólogos e os profetas da Babilônia seriam mortos e as suas casas seriam feito monturo. Então o rei assinou esse decreto. Então Daniel apressou-se a se posicionar. Daniel disse: me dá um tempo que eu vou orar ao Deus dos céus. Ou seja, Daniel ele já tinha uma vida de renúncia, já tinha uma vida de oração e de jejum. Mas no momento de ser revelado os segredos, ele precisou se posicionar, só que mais profundo. Ele já estava no profundo, só que para ter acesso àquele segredo, ele teve que descer um nível a mais. Porque afinal, ele tinha que dizer o que é que o rei tinha sonhado. E a interpretação é muito fácil. Interpretação aqui, eu e a Flávia dá bem umas 20 por dia. Agora o difícil é dizer a pessoa: a irmã Maria, cadê ela? A irmã Maria chega aqui e passou uma mensagem de manhã: pastora, eu tive um sonho e agora eu quero que a senhora revele o que eu sonhei e a interpretação do meu sonho. É só isso que está faltando na justiça aí agora. Diga, ainda bem que ela não está aqui para ouvir isso.
Isso, quando eu for postar essa pregação, eu vou cortar essa parte, vai que ela veja. Então Daniel, ele teve que passar por isso. Teve uma irmã Maria da época que disse: se você não revelar o que eu sonhei e a interpretação do meu sonho, você e todos esses que se chamam videntes serão mortos. Daniel, peraí, eu já jejuo, eu já oro, Deus me dá visões na madrugada, Deus me mostra o que vai acontecer aqui no palácio, Deus me dá visões de pessoas que ficam doentes, Deus me dá palavras de conhecimento a respeito de feitiçarias. De vez em quando aparecem os servos aqui macumbados, e eu vou lá e revelo e piso na cabeça da serpente. Mas esse tipo de revelação aí ainda não. Mas me dá só aqui, dá só uns dias. Não sei se foi 2, 3 dias, 4 dias. Mas Daniel convocou seus amigos Sedraque, Mesaque e Abidnego. A mensagem é completa, viu, pessoal? Ele convocou seus 3 amigos de oração. Não foi amigos de conversinha, não. Não foi amigos que puxavam Daniel para trás, não. Não foi amiguinhos que atrapalhavam o ministério de Daniel, não. Não foi amiguinhos que não queriam, que queriam não ver a bênção de Daniel, não. Não foi amiguinhos imaturos, invejosos, que queriam ver a falência de Daniel, não. Mas eram 3 amigos maduros, verdadeiros, fiéis, de oração. E Daniel convocou seus 3 amigos para orar ainda mais e jejuar ainda mais por alguns dias. E depois de alguns dias, lá vem Daniel, chega até o secretário do rei Nabucodonosor e disse: ei, Deus do céu, o Deus que revela o oculto e o escondido, ele me revelou o sonho com o qual o rei sonhou e me deu a sua interpretação. Ou seja, Daniel teve acesso aos segredos mais profundos daquela época do coração de Deus. Ele teve revelação dos segredos do seu ministério. Era um desafio para o ministério de Daniel. Mas se ele alcançasse este nível, Daniel estava mais do que certo de que agora ele tinha subido em plataformas espirituais. Se Daniel fosse chamado para pregar em uma das congregações escondidas, só se fosse debaixo da terra, para ter uma congregação na Babilônia. Mas digamos que tivesse algumas congregações subterrâneas na Babilônia, onde Daniel era convocado de vez em quando para pregar. Eu creio que quando iam fazer o cartaz de Daniel, colocava assim: amanhã estará aqui presente no nosso culto o pregador Daniel, o homem que só come verdura e bebe água. Mas agora, Daniel, ele transcendeu em níveis de glória. Ele rompeu no meio da sua geração. Ele sobrepujou os magos, os cientistas, os astrólogos, os videntes daquele reino. Daniel atingiu o que ninguém atingiu. Daniel tocou aos céus em níveis de revelação. E agora, depois que Daniel revelou o sonho do rei, agora era diferente. Acredito que não, estou conjecturando, só conjecturando. Mas imagino que se Daniel, se a oferta dele, sei lá, fosse R$200,
É o homem que bebe água e come verdura. Vai estar aqui no culto amanhã pregando. E a congregaçãozinha subterrânea latada. Um calor que não tinha que aguentasse. O Senhor pingando. Mas os crentes dando glória. Os crentes pingando óleo. Os crentes arrotando fogo. Falar em calor, os pastores estão no calor, que está desligado ali. Então, eu fico, tá desligado, não tá ligado, falta só posicionar. Aí agora que Daniel, agora ele deixou de ser conhecido como homem bebedor de água e comedor de verdura. Agora Daniel era o homem que revelava até os sonhos do rei. Agora Daniel, quando colocava um cartaz, se a oferta dele fosse R$200, agora a oferta dele tinha que ser no mínimo R$20.000. Não é que ele cobrasse, que eu acredito que se ter essa oferta daquele tempo, Daniel não ia cobrar. Mas ele ia orar e jejuar para que Deus tocasse no coração do pastor. E agora Daniel era conhecido o homem que revela até sonhos. Ou seja, ele foi promovido ministerialmente. Ele foi promovido em plataformas de glória. Daniel agora, ele era um homem mais cheio do Espírito Santo. Daniel agora não era mais um vaso escondido de trás das malhadas. Mas Daniel agora, além de ser vaso, além de ter os dons espirituais, além de ser profeta, era um homem que tinha começado a ser exaltado na terra da Babilônia. Porque uma coisa é ter unção. Uma coisa é ser um bom profissional. Uma coisa é ter bons talentos. Uma coisa é você ser uma pessoa muito bem sucedida naquilo que faz. Mas outra coisa é você ser exaltado naquilo que faz. Outra coisa é você ser exaltado, honrado naquilo que faz. Porque tem gente que faz bom até demais. Tem gente que faz melhor do que a média, mas está detrás das malhadas. E tem gente que não faz nada, só finge que faz. E está nos pódios, nos palanques, nos altares. Mas Daniel era um desses que tinha vida de santidade, obediência, tinha unção, tinha um Espírito de Deus sobre a vida dele. Porém ele estava escondido dentro de um quarto de palácio. Mas agora que Daniel revelou sonhos, agora que Daniel conseguiu vencer o príncipe da Pérsia, agora que Daniel recebeu a maior revelação, agora que Daniel ele foi promovido em plataforma de glória. E agora Daniel também estava exaltado na terra da perseguição. Daniel agora estava honrado na terra do exílio. Agora, enquanto a maioria estava humilhado na terra da sua perseguição, Daniel estava honrado. Enquanto seus conterrâneos estavam morando na beira do rio Quebar, porque para quem não sabe, Israel, a maioria do povo de Israel, quando eles foram deportados para a Babilônia, eles foram habitar na beira dos rios. Acredito que seja uma espécie de lagamar aí da Babilônia, né? Mas o lagamar hoje está uma bênção, né? Já mudou demais. Mas Daniel era uma pessoa honrado dentro do palácio do rei, reconhecido. Ele não era mais desprezado, mas agora ele era valorizado. Ele não era mais humilhado, mas exaltado por Deus. Ele não era mais desprezado, mas agora ele era procurado. Tudo isso
quê? Porque através da sua oração, da sua busca, da sua renúncia, da sua luta, da sua perseverança, do seu pagar de preço, ele tinha acessado os segredos mais profundos do coração de Deus. Ele tinha acessado as revelações mais profundas do coração de Deus. O que Deus não quis dar para ninguém, deu para Daniel. O que Deus não confiou a ninguém, confiou a Daniel. Por quê? Porque Daniel fez a campanha de Amós 3:7. Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, aos profetas. Era o foco de Daniel. Pode prestar atenção que todas as vezes que Daniel era promovido, é porque ele não estava orando pela promoção, mas ele estava orando pelos segredos de Deus. Ele alcançava os segredos de Deus aqui nesse ano, ele era promovido. No ano seguinte vinha um novo desafio, e Daniel, através de oração, jejum, renúncia, intimidade, relacionamento com Deus, ele alcançava novos segredos de Deus, e novamente ele era promovido. Quem que está entendendo o mistério? Quem que está entendendo o mistério? O teu alvo não é se consagrar pela bênção, pela promoção. O teu alvo de hoje em diante é se consagrar e buscar para que Deus venha te dar acesso aos seus segredos, porque a cada segredo revelado é uma mudança na tua história, porque a cada segredo de Deus colocado nas tuas mãos é uma promoção na tua vida, porque a cada vez que Deus te mostrar coisas mais profundas, é honra de Deus para a tua vida, e assim de segredo em segredo, tu vai se promovendo de honra em honra, de segredo em segredo, você vai subindo degraus em degraus, de segredo em segredo, você vai recebendo exaltação de Deus. Esse é o mistério de Daniel, viu, Osmar? O mistério de Daniel não é orar pela bênção, mas o mistério, o segredo de Daniel é orar pelo segredo do coração de Deus. Deus me revela o teu segredo. Deus me revela o que estaria oculto. Deus me revela o dia de amanhã. Deus me revela o que está ao meu redor e ao meu derredor. Olha para as estrelas e pede a Deus revelação. Olha para o sol e pede a Deus para te mostrar o que estará além do sol. Olha para as águas e peça que nas águas venha refletir a revelação de Deus. Olha para dentro de ti e perceba o que é que o Espírito Santo te revela. Presta mais atenção no universo que está em tua volta, porque o universo que está em tua volta, o vento que está em tua volta, a luz que está em tua volta, as paredes que estão em tua volta, a energia das pessoas que estão em tua volta, tem a revelação de Deus. Pastor, onde é que está isso? Não está escrito que Deus Ele anda sobre as asas do vento e faz dos ventos os mensageiros? Ora, se o vento é o mensageiro, então se eu parar para perceber o vento vai me entregar uma revelação de Deus. Viu, Henrique? É porque a gente não presta atenção na Bíblia. Mas é bem simples. Viu, Pedro Henrique? Olha aí, Pedro Lucas. Se a Bíblia diz que os ventos são os seus mensageiros, então a partir de agora tu vai ficar contra o vento. Tu vai abrir teus braços e vai dizer: vento, me revela o segredo de Deus. Edilson sabe muito bem disso. Ele não é místico, ele é espiritual.
Aí eu creio que foi da onde que o escritor Mateus era escritor? Mateus era escritor. O escritor Mateus no Evangelho de Mateus, e também Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas escreveu a seu amado Teófilo, contando as coisas que testemunharam a respeito de Jesus. Mas tem uma passagem no livro de Mateus, capítulo 6, que diz o seguinte: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Era isso que Daniel fazia, fecha a mão. Era isso que Daniel fazia. Ele buscava os segredos do céu, ou seja, ele buscava o reino do céu e a sua justiça, e as demais honras iam sendo acrescentadas, as demais exaltações iriam sendo acrescentadas, as demais vitórias iriam sendo acrescentadas, as portas que estavam fechadas, as portas abertas iriam sendo acrescentadas. O escritor dos evangelhos, os escritores dos evangelhos entendiam muito do mistério de Daniel. Não sei como é que está a tua vida de jejum, a tua vida de oração. Eu não sei como é que está o teu nível espiritual com Deus. Mas eu te encorajo, a partir de agora, a descer um pouquinho mais, a descer um nível a mais. Porque aquilo que tu não sabia, tu vai saber. O que tu não entendia, tu vai entender. O que tu não discernia, tu vai discernir. Não sei como é que está o teu coração espiritual aí agora. Eu não sei se teu coração está inquieto, ou se você está guardado debaixo de Salmos 46:10, onde diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se o teu coração estiver aquietado, tu saberás que Ele é Deus. Se você estiver ansioso agora mesmo, se você estiver com ansiedade, eu convoco que você vá para Filipenses 2:4, onde diz: não ficais ansioso por estas coisas, mas antes guardai, apresentai as vossas petições com oração e súplica perante o Senhor, e a paz que excede a todo entendimento guardará os vossos pensamentos e os vossos sentimentos em Cristo. Eu te convoco aí, colocai as tuas preocupações, a tua ansiedade agora, através da oração, e permita que a paz. Eu convoco agora a todos. Não sei se tu está no nível 1, 2, 3 ou 4, independente. Você pode estar no nível 0. Independente do nível que você esteja, a convocação agora a que você desça um degrau. Liga a antena. Ativa o radar. Perceba. Isaías já entendia disso. Eis que o Senhor faz uma coisa nova. Porventura não percebeis? Eu te encorajo agora a passar a perceber. Alinha aí a tua percepção ao coração de Deus.
Alinha aí agora os teus sentimentos aos sentimentos de Deus. Alinha agora aí o teu espírito ao espírito de Deus. Porque as coisas do espírito só podem se discernir espiritualmente. Só vai discernir o espírito de Deus através do teu espírito. Se tu está no nível 0, vai para o nível 1. Se tu já está no 1, vai para o 2. Não, pastor, eu sou nível 10. Então vai para o 15. Mas desça aí por um instante, aí por 1 minuto. É um clique, viu? É um botão. É um botão. Aleluia. Aciona o botão. Diz assim: nível mais profundo. Vai. Pronto. Não, você não tem fé. Se você está repetindo é porque você não tem fé. Se você tiver fé, você vai dizer uma vez, você vai descer. Porque quando a pessoa não tem fé, ela fica: opera Deus, opera Deus, opera Deus. Cura, 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 cura. Faz, Senhor, faz, faz, faz. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Me enche, me enche, me enche, me enche. A pessoa não tem fé. Porque quando tem fé, a pessoa diz assim: me enche, Espírito Santo. Jesus, libera sobre nós o anjo do avivamento. Anjo do avivamento, libera todas as fontes de águas vivas agora. Fontes com águas tsunâmicas. Em alta pressão.
Uma fonte de alta pressão já foi liberada aqui no meio. Vem lá das profundezas. A ti clamo desde as profundezas, ó Deus. Ai, que sé. Deixa eu ver quem já foi tocado pelo anjo. Recebe aí, Berg. Anjo, toca no Berg. Toca no Edilson. Toca no Pedro. Toca no quadro de obreiros. Vou convocar aqui só 2 pessoas para me ajudar. O resto fique sobre as águas. Pastor, e esses 2 não vão andar sobre as águas? O melhor vinho é o do final. Eu convoco o Elivelto e a Josélia para me ajudar. A Josélia com as mulheres, o Elivelto com os homens, mas na verdade os 2 vai segurar todo mundo. Vem aqui, vocês 2 aqui para frente. Vem. Deixa eu ungir minhas mãos. E vou tocar em algumas pessoas. Vou chamando aqui na frente. Eu vou chamar aqui algumas pessoas aqui na frente, que a gente percebe que está com sede. Para ser tocado pelos céus, pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Recebe o toque dos céus. Agora. Pega, cadê a Josélia? Tá ali, desculpa. Traz o Henrique, vocês 2, traz o Henrique. Vai pegar lá do outro braço. Poxa, vem trazendo. Estou chamando quem está com mais sede. Quem tem mais sede. Espírito Santo,
toca nas regiões de deserto da alma dele e sacia toda a sede do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Fogo! Pega aqui a Thaís aqui. Que é solvanápio. Fogo! Traz aqui a Regiane. Vem, Osmar, ajuda também, Osmar. Traz a Regiane. Tá aí, ó. Tá aí. Tá aí, tá bom. 1, 2, 3. Recebe, Regiane. Fogo! O Espírito Santo está tocando. Se o teu propósito é receber mais de Deus, seja despertado o teu ser espiritual, mais fome, mais sede, porque é mediante essa sede, essa fome, ei, que a sova, nada a suva, que você vai alcançar níveis, ei, a ponto, ai, de ter acesso aos segredos de Deus, ei, que a soupia, alabras. Alabresi que a nasceriande quesia, chica se, adeca souba da gasoriandes, soubacia. Pronto. Toca nela, Jesus. Toca nela, Jesus. E coloca em novos níveis de glória. Espírito Santo, toma alcance no seu ser profundo interior e mexe nas suas estruturas internas, nas engrenagens espirituais. Oh Espírito Santo, mexe com a sua alma, com o seu espírito. Seja tocada aonde a mão do homem não pode chegar. Seja tocada agora no profundo do espírito. Agora, forte, forte, forte. 2 vezes mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Fogo. Deixa eu ver quem está com sede ainda. Raquel. Sai. Toca no profundo, Jesus. Mexe no seu ser mais profundo. Chega até esses desertos e faz deles mananciais de água viva. Agora, fogo no altar do teu coração. Agora que desce fogo do céu sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba. Aí, vem aí.
Vem, Daiane. Traz aí, Osmar, traz. Vem, Vitória. Ao anjo do avivamento, eu te peço para tocar em áreas profundas do seu ser. Sejam tocadas, sejam tocadas, sejam tocadas na divisa da alma com o espírito, entre juntas e medulas. Sejam tocadas com fogo, com eletricidade, com a glória de Deus. Seja tocada, 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 esteja tocada. Oh, que assou no profundo, 2 vezes mais forte do que ela já sentiu, 2 vezes mais forte. Receba 2 vezes mais forte do que tu já sentiu. Receba o maior renovo da tua vida. Agora, que a área de sequidão da tua alma seja saciado com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. 1, 2, 3, fogo! Mais sorte, mais sorte. Quem está com sede pode vir, quem está com sede. Venha. Fogo. Quem tiver com sede pode vir aqui à frente. 1, 2, 3, recebe. Fogo. Forte, forte, forte. Seja tocada agora, com poder, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Sinta a presença dele. 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 Sinta a sua presença. Sinta a sua presença. Sinta a sua presença, 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 sinta a sua presença, a sua presença, a sua presença. Seja renovado, seja ungido, seja tocado. Mais.
mais. Te damos graça. Te damos graça pela tua presença, Jesus. Porque é com este poder que tu curas, que tu liberta. É com este poder que tu ressuscitou teu filho Jesus dentre os mortos. É com este poder que tu nos sustenta. Se não fosse o teu poder, nós não estaríamos mais vivos. É a demonstração do poder de Deus. Através deste poder, Deus te mantém vivo. Porque se não fosse o poder de Deus, tu não estava mais aqui. Tu já teria partido desta terra. Só pela tua alimentação, só pelos agrotóxicos, só pela Coca-Cola que tu já bebeu a tua vida toda, tu não estaria mais vivo. Se não fosse o poder de Deus. Esse é o poder de Deus demonstrado. É demonstração do poder. Mas é com esse poder que Ele cura quando tu está doente. É este poder que te dá livramento quando tu está no vale da sombra da morte. É este poder. Você pode estar achando estranho este poder. Você pode não concordar com este poder. Você pode estar achando isso uma palhaçada. Mas eu quero que você saiba que é este poder que te mantém vivo na terra. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Se der para sentar, senta. Nós vamos honrar o Senhor agora com os dízimos e com as ofertas. E logo em seguida encerraremos. A paz do Amém. Senhor, igreja. Vamos dizimar e ofertar o Senhor com alegria. Amém? A ti, ó Deus, trazer as primícias que eu preparei para te entregar em teu altar. De tudo que me deste, a primeira parte eu quero devolver para ti, meu Senhor, com muita alegria. Eu reconheço que tudo vem de ti e sei que tuas promessas em minha vida vão se cumprir. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Tuas primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Não tocarei, Senhor, naquilo que é teu. Serei fiel a ti,
fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. As primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti. Eu separei o meu melhor para te honrar, pois em minha vida o Senhor está em primeiro lugar. Obrigado pela oportunidade.